Bom, galera, vamos fazer aqui um último vídeo dessa parte de cinemática, agora para relembrar, né, tudo que a gente viu desde o começo, lá de março, né, quando a gente iniciou as aulas. Então, lembrando, a cinemática é a parte da física que estuda as características do movimento, né, e a gente começou com posição e velocidade. A posição é representada pela letra S e a posição é a distância de um corpo em relação a algum referencial, né? Então, lá nas primeiras aulas eu dei o exemplo quando eu tenho, né, quando eu tinha a mesa da sala de aula e eu estava a 2 metros dessa mesa, né? Então isso eu chamei de posição. Então o S é a distância de um corpo em relação a um referencial. E quando a posição varia, né, a gente tem o que a gente chama de velocidade. Então, no meu caso, do meu exemplo que eu dei lá nas primeiras aulas, quando eu saía de 2 metros da mesa e ia para 3 metros da mesa, 5 metros que eu coloquei lá, né, nas primeiras aulas. Quando eu saía de 2 e ia para 5, eu tenho que desenvolver uma velocidade, né? Eu tenho que andar. Então, o que é a velocidade? Velocidade é a mudança da minha posição. Então, aí gerou o conceito de posição inicial, no começo do movimento, e posição final. Então, é daí que saiu o SF e o SI, né? O deslocamento é a diferença entre os dois. Então, o deslocamento é o quanto que eu andei do início até o final, certo? Que é igual a 5 menos 2, né? 3, eu andei 3. Ou seja, SF menos SI. Então, daí que saiu essa fórmula aqui, ó. Bom, então a velocidade média era calculada pela distância percorrida, que é o deslocamento, né? Dividido pelo tempo, ou o deslocamento, ΔS, dividido pelo ΔT. Né? Sempre quando tem a letra delta na frente, sempre quando tem o delta na frente de uma letra, é o valor dessa letra no final menos o valor dessa letra no inicial, né? Então, CoS, ó, SF menos SI e ΔT, TF menos TI. Aí depois a gente entrou em movimento retilíneo uniforme, MRU, M de movimento, R de retilíneo, U de uniforme. O que isso significa? Significa que a aceleração é zero, né? Não tem aceleração no movimento retilíneo uniforme. É um movimento em linha reta, é o significado da palavra retilíneo, e velocidade constante, é o significado da palavra uniforme, ou seja, para a velocidade ser constante, a aceleração tem que ser zero. Bom, nesse movimento retilíneo uniforme, a gente tinha algumas formas, algumas não, só uma, né, que eu dei nessa parte. Aliás, essa de cima serve para o MRU também, né? Quando você vai calcular a velocidade, você pode usar a distância por tempo ou essa daqui. Bom, o S igual a S0 mais VT se chama função horária da posição para o MRU. Então, a gente usou bastante essa fórmula aqui. É a fórmula do sorvete, né? Beleza. Aí, depois, a gente viu o MRUV, que é movimento retilíneo uniformemente variado. O que significa uniformemente variado? Que agora a aceleração não é mais zero. Então, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, a velocidade vai mudar, certo? Se a velocidade muda, eu vou definir velocidade média, né? Aceleração média. A aceleração média seria a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Lembrando que sempre quando aparece o delta na frente de uma letra, é o valor dessa letra no final, menos essa letra no início. Então, ΔV é VF menos VI, ΔT é TF menos TI. Tranquilo. Para o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, eu tenho a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, que é, né, vovô e vovó ainda trabalha. Bom, isso se chama função horária da velocidade para o MRUV. E
Para o MRUV, a função horária da posição é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Se só você tiver meio acanhadinho, tome duas, né? Você não vai se embriagar, hein, cara? Bom, ó, função horária da posição para o MRUV é o nome disso daqui. Então, quando tem problemas que envolvem o cálculo da posição, né, e velocidade, aceleração, tempo para o MRUV, eu tenho que usar essa fórmula ao invés de essa. Essa só serve quando não tem aceleração, certo? Bom, aí vem a equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli, né? Italiano. Essa equação você vai usar em exercícios onde não é fornecido o valor do tempo, né? Quando você olha para ela, você não está vendo t aqui, ó, ela não tem t. Então ela é útil para resolver exercícios quando não tem o tempo. E por último, a última coisa que eu gostaria de destacar como importante na cinemática que a gente viu é a possibilidade de você calcular o deslocamento com exercícios que tem gráficos, utilizando o conceito de que a área embaixo de uma curva, no gráfico VT, é igual ao deslocamento. É só no gráfico VT, hein, cara? Não vai fazer isso no gráfico ST, hein? Existem três tipos de gráfico na cinemática. Eu posso ter o gráfico da posição versus o tempo. Eu posso ter o gráfico da velocidade no tempo. E eu posso ter o gráfico da aceleração versus o tempo, certo? Esse fato de você calcular o deslocamento pela área embaixo da curva é só no gráfico VT, tá bom? Então você tem que olhar para cá primeiro para ver o que tem aqui, ó. Correto? Tá. Vamos lá. E aí, como é que você calcula a área? Se for um retângulo, a área é base vezes altura, né? Lado vezes lado. Se for um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Se for um trapézio, que é essa figura aqui, é a base maior mais a base menor multiplicado pela altura e dividido por 2. Então, esse é um resumo de cinemática que eu posso dar para vocês de todas as fórmulas que a gente viu, tá bom? Até o próximo tema no segundo bimestre aí. A próxima lista já vai vir com um tema novo. Provavelmente energias ou leis de Newton, tá bom? Abraço a todos.